Pronto, vamos começar agora? Vamos. São 7h40, né? 10 minutinhos aí de tolerância para todo mundo terminar de chegar. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de obstetrícia, de obstetrícia e ginecologia, né? Hoje da obstetrícia, da maternidade escola, da residência médica. Hoje com a presença da doutora Denise Bruneta, que é hematologista e hemoterapeuta, que é assim, uma hematologista, acho que mais disponível para a gente do Ceará, que está sempre disposta a ajudar mesmo e participar das nossas decisões nesse assunto. Então, obrigada por aceitar o convite e a aula é sua. Muito obrigada, Sinara. Obrigada, gente. Na verdade, minha missão no mundo é falar sobre transfusão. Eu peço desculpas que na aula passada eu não consegui participar, né? Mas hoje vamos ver se eu consigo repor o que a gente ficou de falar. Toda vez que a gente pensa em uso racional de hemocomponentes, a gente pensa um pouco sobre a hemoterapia e os princípios básicos que a gente acaba trabalhando hoje em dia, né? Eu não sei se vocês lembram que a gente transfundia anteriormente só sangue total. Então, eu tirava de um doador, normalmente eu transfundia imediatamente no receptor. E a partir de 1960 e pouco, aproximadamente, a gente começou a produzir os hemocomponentes, porque a gente pôde, a partir da produção de bolsas plásticas, centrifugar o sangue e dar origem aos componentes que a gente conhece hoje, né? A hemácia, a plaqueta, o plasma e o crio. E hoje a gente transfunde o que a gente faz o que a gente chama de terapia seletiva. Eu transfundo apenas aquilo que o paciente precisa. Então, se ele está com anemia, se ele tiver indicação de transfusão, ele vai receber um concentrado de hemácia. Ele não vai mais receber o sangue total. E quando eu penso em uso racional, eu tenho que lembrar que toda vez que a gente usa esse termo, a gente lembra de algumas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? A primeira coisa, que é o que tem no público em geral, é falar do uso racional da água, né? E dentro dos hospitais a gente ouve muito falar em uso racional de antimicrobianos. E a hemoterapia tem um papel muito forte quando fala em uso racional, até por uma questão um pouco mais aprofundada do que o uso de antimicrobianos, porque a gente está falando de um tecido vivo. Toda vez que eu penso em uso racional de hemocomponentes, eu tenho que partir do princípio que transfusão tem risco, né? E os primeiros riscos que a gente conhece de uma forma mais intensa na literatura foram os riscos associados à transmissão de doenças infecciosas, particularmente do HIV. E hoje a gente sabe que, apesar de a transfusão ser muito, não sei quantas centenas de vezes mais segura do que a gente tinha uma transfusão, por exemplo, em 1980, nós ainda teremos riscos relacionados à transmissão de alguns vírus e de alguns outros parasitas que estão associados que a gente chama de risco residual. É aquele risco que permanece, mesmo com a melhor ferramenta que a gente tem hoje de triagem de doadores, tanto clínica quanto sorológica. E a primeira razão de eu ter um risco residual é a questão da doação em que o doador encontra-se na janela imunológica, né? Então, é um doador que doa no período prévio à soroconversão. Nós habitualmente fazemos 7 testes para avaliação de risco de transmissão de doenças infecciosas e para ter como exemplo mais clássico a hepatite C. A hepatite C, se eu for testar só por sorologia, eu tenho às vezes uma janela imunológica de quase 90 dias. É uma janela enorme, né? Que a gente pensa que o doador pode ter doado mais de uma vez naquela janela e ter transmitido a hepatite C para vários receptores. Além disso, eu tenho uma janela esperada e eu tenho uma janela possível porque cada sistema imune é diferente. Então, tem doadores com soroconversão tardia. E também tem aqueles doadores que a gente chama de imunossilenciosos. Se eu estou só testando o anticorpo e o meu doador é incapaz de produzir aquele anticorpo, ele vai ter a infecção, aquela infecção vai ser passada pela transfusão, mas eu não vou conseguir detectar pela sorologia o que está acontecendo. E por conta dessa questão da janela imunológica, o tempo da produção de anticorpos, doador com soroconversão tardia e aquele imunossilencioso, o mundo passou a trabalhar de uma forma um pouco mais sensível na triagem do doador. Começamos a usar o PCR. Então, a gente testa todo doador, todo o sangue doado,
para hepatites B e C e para HIV. E o PCR teve maior impacto na hepatite C, que era uma janela sorológica de quase 90 dias, e a gente passou a ter uma janela de 11 dias. Eu, a partir de 11 dias de contaminação pela hepatite C, eu consigo detectar o vírus, o RNA viral, no meu doador, na amostra do meu doador. Hepatite B, hepatite e HIV tem janelas menores, né? Então, o HIV hoje, dentro do serviço de hemoterapia, tem uma janela em torno de 18 dias. Não é uma janela pequena, porque a gente usa um teste muito sensível, que é uma combinação de anticorpo e de antígeno. Mas mesmo assim são 18 dias. E a gente conseguiu abreviar essa janela para 11 dias. É um tempo grande? Não, eu vou pensar que eu tenho várias outras doenças com períodos maiores de janela. Mas 11 dias ainda é um número que preocupa, principalmente que aqui, em todo lugar do mundo, nós temos doadores que procuram serviço de hemoterapia para se testar. Então, a primeira pergunta de um doador de sangue, quando ele entra na triagem clínica, é: você veio aqui para fazer exame? Porque nossos exames não são perfeitos, né? E aí, quando eu penso em biologia molecular, eu penso em PCR, eu penso né, a nomenclatura que a gente usa na hemoterapia é o NAT, né, o teste de ácido nucleico, que eu vou avaliar HIV, hepatite B, hepatite C, e principalmente quando eu penso no vírus da hepatite C e suas inúmeras mutações, eu penso que posso ter uma mutação no sítio da inserção do primer, e eu consigo não amplificar aquele RNA viral, eu consigo não perceber que o vírus está lá. E eu tenho a possibilidade de erro, né? Então, hoje, dentro do serviço de hemoterapia, da grande maioria do serviço de hemoterapia do Brasil, eu tenho testes totalmente automatizados e interfaceados. A utilização da mão humana é praticamente inexistente. Mas quem coleta o sangue é uma pessoa, né? Quem rotula a bolsa é uma pessoa. E toda vez que eu tenho uma pessoa envolvida no processo, eu tenho a possibilidade de mas tenha mecanismos para controle desses erros, que são as checagens que ocorrem tanto por outros profissionais quanto pelo sistema. Mas mesmo se eu tiver o melhor sangue do mundo, né, sair o sangue do doador perfeito, com o melhor teste, a melhor triagem clínica, sorológica, de NAT, eu tenho que ter em mente que aquele sangue vai estar associado muitas vezes a reações transfusionais. E essas reações são esperadas mais ou menos de 1 a 3% dos pacientes transfundidos e podem ser imediatas e tardias, e até o sangue mais seguro pode matar alguém. Por quê? Porque eu tenho características por ser um tecido vivo, por ser um tecido imunogênico, por eu ter um receptor, às vezes, cardiopata, nefropata, por eu ser uma gestante, por exemplo, que está suscetível à infecção pelo CMV. Então, essas reações podem ocorrer, principalmente se a gente não tiver o cuidado na hora de prescrever aquele hemocomponente. Mas mesmo o sangue também prescrito de forma adequada pode estar associado com essas reações. E o sangue tem custo, então produzir o sangue tem o custo do material, tem o custo do pessoal, dos reagentes. E mais importante do que quando eu falo de uso racional de antimicrobiano, é que sangue tem disponibilidade limitada. Eu não posso simplesmente apertar um botão de uma fábrica e falar: eu quero sangue O negativo para colocar no estoque. Eu tenho os doadores que precisam estar disponíveis para aquela doação, para que a gente possa atender o paciente na hora que precisa. Um dia a gente vai ter o sangue produzido no laboratório, mas nesse dia eu vou perder meu emprego, meu povo, provavelmente. Então eu espero que demore mais um tiquinho só. E aí eu tenho algumas definições que são importantes para a gente entender a forma de estar conduzindo uma fala até mesmo, né? Então, a gente tem diferenças entre hemocomponentes e hemoderivados. E os hemocomponentes também são classificados em hemocomponentes normais ou hemocomponentes modificados. O que são hemocomponentes? É tudo aquilo que eu produzo dentro de um serviço normal de hemoterapia. Então, são componentes produzidos através de processos físicos, normalmente por centrifugação e congelamento. É o concentrado de hemácia, o concentrado de plaquetas, o plasma e o crio. Normalmente, quando eu peço transfusão, estou pedindo transfusão de hemocomponente. O hemocomponente modificado é um hemocomponente que eu produzi
para tentar suprir a necessidade transfusional de algum grupo especial de paciente. Vocês vão ver que a gente vai ter um detalhe maior nas nossas gestantes do hemocomponente leucodepletado, leucorreduzido ou filtrado, que é um componente que tira o citomegalovírus, que pode ser transmissível por transfusão. E o hemodderivado, ele é produzido a partir de um processo químico, são preparados industrialmente, de pools de plasmas de dezenas de milhares de doadores, e eu vou dar origem a fator 8, fator 9, albumina, imunoglobulina, e eu vou conseguir atender o paciente com menor risco, porque esse plasma passa por um processo de inativação viral. Então, raramente eu vou transmitir alguma coisa a partir de um hemoderivado. Basicamente, o risco é a transmissão de hepatite A e parvovírus B19 ou vírus B19, já que houve mudança na nomenclatura. E aqui é o hemocomponente que eu queria que vocês lembrassem realmente na hora que vocês forem prescrever transfusão para qualquer gestante. Toda vez que a gente pensar em gestante, eu vou pensar no hemocomponente desleucocitado. Por quê? Porque a gestante, eu quero evitar a transmissão do CMV. E a forma que é hoje utilizada no Brasil pela alta prevalência de citomegalovírus nos doadores de sangue é a leucorredução. Eu uso um filtro que retém o leucócito, que é o CMV é um vírus intracelular de leucócitos, e eu consigo evitar a transmissão do CMV para aquela gestante. Então, é muito importante, gente, que a gente tenha isso em mente. O Hemoce, há mais ou menos uns 3 a 4 anos, passou a fazer praticamente 100% da sua produção de concentrados de hemácias leucodepletadas ou desleucocitadas. A produção de plaquetas já há muito tempo é desleucocitada, mas quando eu vou prescrever no privado, se eu não solicitar o hemocomponente leucorreduzido ou filtrado, eu vou ter problema porque eu não vou receber e minha gestante vai ter sido transfundida de forma inadequada. Ok? Isso aqui era só uma introdução para a gente entrar realmente no que a gente queria da aula de uso racional, né? Vocês sabem mais do que eu que a gestante tem alterações hematológicas que vão cursar de uma forma que pode ser fisiológica ou patológica. Fisiologicamente, nós sabemos que a gestante vai evoluir até o final da gestação com aumento dos fatores protrombóticos. Além disso, ela vai ter uma redução dos anticoagulantes naturais. Pelo volume eritrocitário que vai expandir com a gestação, que é menor do que a expansão do volume plasmático, eu vou ter um certo grau de anemia na gestante. Eu não vou chamar de anemia porque eu vou ter um valor de corte menor, né? Então, eu vou ter uma hemoglobina menor. Então, a hemoglobina acima de 11 é considerada normal para gestante, mas já é considerada normal numa mulher não gestante. Hemoglobina abaixo de 11, eu vou chamar de anemia na gestação, né? E posso ter trombocitopenia, posso ter o fígado gorduroso da gestação, posso ter HELP, tudo isso levando a alterações patológicas que facilitam o sangramento, né? Contrapondo a essas alterações fisiológicas que dificultam o sangramento, que provavelmente foi uma questão de adaptação mesmo do ser humano. E nós, quando falamos de transfusão, a gente fala de hemocomponentes, né? Nós temos o concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crio, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora. O concentrado de hemácias, ele pode ser obtido ou pela doação de sangue total, que é centrifugado e a gente produz essa hemácia, ou diretamente na máquina de aférese, em que eu tiro só o componente que eu preciso e o restante volta para o doador. O volume aproximado de um concentrado de hemácia é em torno de 270 ml. E dentro do Hemoce, há décadas, é usada uma solução preservante no concentrado de hemácia, chamado sagmanitol, que além de preservar o concentrado de hemácia, ele permite uma sobrevida maior das hemácias. Então, nosso concentrado de hemácia habitual tem uma validade de 42 dias. Nós temos em algumas situações a necessidade de fazer um cálculo para definir quanto que vai aumentar a hemoglobina do paciente. Isso é importante principalmente no paciente com doença falciforme, né? Entendendo que o hematócrito aí em torno de 50%, 60%, se eu transfundir 4 ml por quilo, eu vou ter aumento em torno de 1 grama de hemoglobina. É importante a gente ter essa regrinha
porque a gente tem uma limitação de pensar que um concentrado de hemácia que tem volumes diferentes e tem pacientes, às vezes, com 40 quilos e às vezes com 100 quilos, que eu vou ter o mesmo incremento na hora de transfundir. Então, é importante lembrar que um paciente pequenininho, magrinho, uma mulher com 40 e poucos quilos, ela vai ter muito mais resposta a um concentrado de hemácia do que uma mulher com seus 90 quilos, né? Então, é importante a gente lembrar disso na hora que a gente estiver transfundindo. E a nossa grande indicação de transfusão de hemácias em qualquer das clínicas é reverter ou prevenir a hipóxia tissular resultante da diminuição da massa eritrocitária. Essa é a grande indicação, e o hematologista e o obstetra têm uma outra indicação da transfusão de hemácias, quando a gente transfunde o paciente, a gestante, que está, por exemplo, imunizada, fez uma doença hemolítica do feto do recém-nascido, eu vou transfundir aquele feto, também com o objetivo, além de aumentar a hemoglobina hematócrito, de inibir a eritropoese. Eu quero evitar que aquela medula do feto produza uma hemácia que vai ser alvo para o anticorpo que passou da mãe para o bebê. Então, essa é uma indicação nossa. O hematologista prescreve para o falciforme, para o talassêmico com esse objetivo, e o obstetra prescreve para o feto com doença hemolítica do feto do recém-nascido, também com esse objetivo de inibir a eritropoese. E eu não sei se vocês sabem que transfusão é um dos procedimentos médicos mais realizados no mundo, né? Ele ganhava o primeiro lugar nos Estados Unidos dos procedimentos hospitalares, passou agora para a segunda colocação. Nós não temos esse dado no Brasil, mas provavelmente a gente está muito próximo ali dos 3 primeiros colocados, porque a gente transfunde bastante. E como tudo na vida, a gente deve colocar numa balança, né? Todo mundo sabe, eu não sei se vocês sabem, mulher sempre faz dieta, né? Eu tô na minha fase de dieta de novo, toda semana eu tenho uma dieta nova. Então, hoje eu botei na balança se valeria a pena eu comer uma salada ou um Big Mac, né? Então, hoje minha salada ganhou, minha dieta se garantiu, mas a mesma coisa a gente faz na hora que a gente decide transfundir, né? Então, a gente vai botar na balança. Eu vou reverter ou prevenir hipóxia tissular, esse é meu objetivo. E aí eu tenho que saber se vale a pena, né? Vale a pena eu transfundir com todo o risco de transmissão de doenças infecciosas, reações hemolíticas, reações alérgicas, reações febris não hemolíticas, trale, sobrecarga circulatória associada à transfusão, contaminação bacteriana, doença do enxerto contra hospedeiro pós-transfusional, imunização anti-HLA, imunomodulação e um bocado de coisa que eu nem conheço, mas que depois eu vou descobrir que o paciente vai ter por conta da transfusão. O grande exemplo aqui é Zika. Até uns 4 anos atrás, nunca nem ouvíamos falar de Zika, e de repente a gente vê aquela doença causando má formação fetal, tá cheio de problema, bebê cheio de problema, e eu descubro também em seguida que Zika é transmissível por transfusão. E a gente nem conhecia o negócio há 4 anos atrás. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que lembrar, que eu vou muitas vezes descobrir o risco da minha transfusão depois que ela ocorreu. E toda vez que eu penso que eu quero prevenir a hipóxia tissular, eu tenho que lembrar que a capacidade do transporte de oxigênio é diretamente relacionado à redução do número de hemácias de hemoglobina, mas a hipóxia tissular não está relacionada apenas a esse fator. Claro que a gravidade da anemia vai contar. Uma paciente que tem 8 gramas de hemoglobina não vai se comportar como uma paciente, por exemplo, no plantão da Jordana hoje, Maracanã, com 3,5 de hemoglobina. A alteração da volemia conta, né? Então, a gente sabe que paciente hipovolêmico, ele acaba sentindo um pouco mais a anemia do que aquele paciente normovolêmico. A velocidade que se estabelece a anemia é um ponto muito crítico. Então, a gente sabe que se eu tiver uma anemia aguda, eu tenho menos tempo para conseguir me adaptar àquela anemia. O paciente com anemia crônica tolera bem mais. Essa paciente com 3,5 de hemoglobina, que é o caso da Jordana hoje de Maracanaú, ela chegou para ter o bebê com 5,5. Ela estava com 3,5 de hemoglobina hoje, com PA ótima, frequência cardíaca de 97, amamentando como se não tivesse nada na vida. Então, realmente, a anemia crônica tem muito mais tolerância do que a anemia aguda. Vou depender dos mecanismos de compensação, tem capacidade de compensar, e vou depender da doença de base.
A anemia na gestação é a alteração hematológica mais comum que a gente vai encontrar nas gestantes. E a gente tem aquilo que eu comentei no comecinho da aula, a anemia fisiológica da gestação, né? Eu vou ter um aumento do volume plasmático de quase 50%, que vai ser sempre maior que o aumento da massa eritrocitária, que vai aumentar em torno de 20% a 30%. Eu vou esperar ter uma queda de hemoglobina na gestação, mas eu não posso considerar que uma hemoglobina menor do que 11 é normal e é da gestante. Toda hemoglobina menor do que 11 significa que eu tenho que investigar a causa da anemia. Investigar e tratar. Lembrando que a principal etiologia de anemia no mundo, e principalmente na nossa população da obstetrícia, é a ferropenia. Primeiro que muitas vezes a mulher chega na gestação já com ferropenia por conta dos ciclos menstruais, às vezes um pouco mais intensos do que habitual. E segundo que ela chega na gestação e encontra um serzinho que adora ferro, que precisa de ferro para se desenvolver, então ocorre um aumento da demanda do ferro, geralmente passando de 18 miligramas para até 27 miligramas por dia, aumentando aí um pouquinho, que no final da gestação, se eu não tiver uma suplementação adequada desse ferro, a paciente vai chegar para a gente anêmica. E lembrando que se a paciente está anêmica, eu vou sempre olhar com muito cuidado para o hemograma. A gente aprende muito isso na faculdade em interpretação de hemograma. A gente olha e fala, o que tem que olhar? Vamos olhar a hemoglobina, vamos olhar o hematócrito, leucócito, plaqueta e vamos olhar o VCM. O VCM nada mais é do que o volume corpuscular médio, é a média do tamanho das hemácias, que a gente sabe que na deficiência de ferro, a hemácia vai ser uma hemácia pequena, então ela vai ter um VCM baixo. E geralmente é uma hemácia pequena, com VCM baixo e com tamanhos diferentes, porque eu começo com um determinado grau de ferropenia e vou intensificando ao longo dos meses. E eu tenho uma sobrevida das hemácias de 120 dias. Então, eu vou ter hemácias menores e maiores circulando. Então, eu vou ter um RDW, que é o índice de anisocitose, grande. Então, VCM baixo, primeira possibilidade, falta de ferro. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ter certeza que é falta de ferro. Como é que eu faço os exames? Eu faço ferritina e índice de saturação na transferrina. Existe sempre essa dificuldade, às vezes, para a gente tratar essas gestantes e puérperas, porque às vezes ela chega numa anemia muito intensa e a gente acaba não coletando o exame, gente. Mas é muito importante, se a paciente não tiver sangrado na nossa cara, que a gente faça essa avaliação do ferro antes, porque a gente pode ter uma resposta do ferro que é inadequada porque a causa da anemia era outra, tá? Então, lembrar, a gestante, a puérpera, não teve um sangramento ativo importante na minha frente ou história de sangramento importante, eu vou sempre fazer a bioquímica do ferro para ter certeza que a causa da anemia é ferropenia. Eu sempre conto uma história até de uma paciente que estava na MEA, que foi uma puérpera. E a residente há mais ou menos uns 2 anos me ligou num sábado. Doutora Denise, eu tô aqui com uma puérpera que teve um sangramento, mas não foi tão intenso durante o parto. Ela chegou com hemoglobina ruim, estava com hemoglobina em torno de 8, agora está com hemoglobina em torno de 7 e pouco. E aí, quando eu fui ver o hemograma, a gente está fazendo reposição de ferro já dela, já faz uma semana. E aí, quando eu fui ver o hemograma dela, eu vi que na descrição da observação tinha drepanócitos. Isso é da anemia falciforme, né? Aí eu falei, paciente tem diagnóstico? Não. Quando a gente foi ver, uma paciente com anemia falciforme, que chegou com hemoglobina baixa pela anemia falciforme, que não tinha diagnóstico anterior. Então, muito cuidado, gente, para a gente ter certeza, antes de fazer a reposição do ferro naquele paciente sem sangramento importante, que a gente colha sempre a bioquímica do ferro. Ferritina e índice de saturação da transferrina vão nos ajudar a guiar a nossa paciente, a conduta para tratamento dessa anemia. E vamos lembrar sempre que a gente tem mecanismos compensatórios que são muito bons na hora que a gente pensa numa paciente, principalmente naquela paciente que faz uma anemia aguda, mas também de forma bem intensa esses mecanismos estão expressos naquela paciente com anemia crônica. Primeiro mecanismo compensatório que é muito importante que a gente entenda como mecanismo compensatório é aumento da frequência cardíaca. Antigamente, a gente tinha um dogma, né, em relação à transfusão.
Anemia com sintomas é igual a transfusão. E um dos sintomas definidos era o aumento da frequência cardíaca. Lembrar que esse aumento de frequência cardíaca realmente é um sintoma, é um sinal, na verdade, da anemia. Mas se eu tenho uma causa tratável para anemia, não vai ser o aumento da frequência cardíaca que vai me indicar a transfusão, certo? Então é importante que a gente entenda que hoje a gente mudou um pouquinho isso, e a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Vou ter um aumento do débito cardíaco, vou liberar hormônios vasoativos que vão permitir a redistribuição do fluxo para os órgãos nobres, vou aumentar a extração de oxigênio nos tecidos, porque eu vou ter menos hemoglobina para transportar oxigênio e o tecido vai tirar tudo que eu entregar para ele. E eu vou ter um aumento do influxo do líquido do extravascular para o intravascular. Na hora que a gente vê esse mecanismo compensatório, a gente vai lembrar que o termo anemia normovolêmica está errado, porque toda paciente com anemia crônica vai ter um quadro de hipervolemia compensatória por um aumento do volume plasmático. Então, uma paciente já hipervolêmica, então a gestante já é hipervolêmica e ela fica ainda mais hipervolêmica se ela estiver anêmica, então é um paciente de alto risco para sobrecarga circulatória associada à transfusão. E a gente tinha muita dúvida, será que esses mecanismos compensatórios, eles são diferentes nos pacientes críticos e idosos? Será que esses pacientes devem ser tratados de forma diferente? E o primeiro trabalho, o trabalho mais clássico que a gente tem na literatura, talvez o que tenha revolucionado a hemoterapia, é um trabalho bem antigo. Ele fez 21 anos em fevereiro. É um trabalho chamado TRIC. Antes do TRIC, na verdade, antes de 1980, quando começou o HIV, né, a gente tinha uma indicação de transfusão quando a hemoglobina tivesse menor do que 10 ou hematócrito menor do que 30%, principalmente no pré-operatório. Quando a gente começou a ver que transfusão tinha risco, principalmente naquele momento de transmissão de doenças infecciosas, a gente começou a pensar que a gente tinha que mexer a forma de entender a transfusão. E um grupo canadense, de um moço muito inteligente, resolveu testar como funcionava a anemia e a transfusão nos pacientes de UTI. Pegou o pior paciente que ele podia imaginar, aquele paciente crítico, e dividiu, randomizou esses pacientes para 2 grupos. O grupo liberal, em que ele transfundia quando a hemoglobina estivesse menor do que 10, e um grupo que ele chamou de restritivo, que ele transfundia quando a hemoglobina caísse de 7. E ele fez uma análise que ele percebeu que a mortalidade de 30 dias, que era o desfecho principal dele, não teve diferença entre o grupo liberal e o grupo restritivo, apesar de ter um pouquinho mais de mortalidade no grupo liberal. Mas ele viu que tinham 2 eventos que eram diferentes entre os grupos, o infarto do miocárdio e a insuficiência cardíaca congestiva. E o que ele percebeu é que o paciente do grupo liberal tinha mais desfechos negativos cardíacos do que o grupo restritivo. Quando a gente pensa em relação à insuficiência cardíaca congestiva, é fácil pensar que eu estou dando um colóide bem caprichado, mais do que um colóide, na veia de alguém, e a pessoa faz uma sobrecarga circulatória, tanto que é uma complicação muito frequente da transfusão. Mas ele se surpreendeu, principalmente em relação ao infarto do miocárdio. 2,9% no grupo liberal versus 0,07% no grupo restritivo. E a gente começou a entender, a partir desse trabalho, que transfusão aumentava a inflamação e o risco trombótico. E a gente já tem vários trabalhos na literatura mostrando isso, tanto o risco de trombose venosa quanto trombose arterial. E, inclusive, esse risco de trombose venosa é muito maior no paciente cirúrgico transfundido do que aquele que não recebeu a transfusão. E apesar de a mortalidade em 30 dias não ter sido diferente entre os grupos, quando foi separado nos pacientes com menos de 55 anos e aqueles menos graves, com a Pacha Score menor do que 20, quem recebeu mais sangue morreu mais. Então, ele começou aquela outra teoria, sangue mata. Então, cuidado na hora de transfundir, porque o grupo restritivo teve maior sobrevida. E temos alguns outros trabalhos que tentaram mudar alguns outros paradigmas que a gente tinha na medicina, e um deles foi a transfusão em choque séptico. Eu sei que normalmente a obstetrícia não pega esses pacientes, acaba indo para a mão do intensivista, né, do clínico,
mas a transfusão no choque séptico não teve nenhuma diferença quando eu fazia com hemoglobina menor do que 7 ou hemoglobina menor do que 9. Como toda transfusão tem risco, se não tem diferença no desfecho, eu evito a transfusão, porque eu vou estar evitando as reações transfusionais. E esse moço falou só tudo, né? Como todo hemocomponente tem algum grau de risco, o manejo geral da transfusão deve ser da minimização. Então, o que a gente sabe? Que a estratégia restritiva ela é recomendada na grande maioria dos cenários clínicos, mas aquele paciente que teve IAM, tem um AVC recente, eu provavelmente mereço deixar esse paciente com uma hemoglobina em torno de 8, 9, para ter mais certeza do que está acontecendo. E lembrando que eu vou transfundir sem nunca falar de gatilho transfusional. Hoje a literatura ela é bem forte quando fala que a gente não pode mais usar esse termo, porque gatilho é uma coisa que se chegar naquele momento, naquele número, naquele desfecho, eu vou acionar a partir de então. Ele fala, a literatura recomenda que a gente use o termo sempre limiar transfusional. A partir daquele valor, eu tenho que ter mais cuidado se eu vou indicar ou não a transfusão. E a primeira pergunta que eu vou fazer quando eu pensar num paciente anêmico, na nossa gestante anêmica, na nossa puérpera anêmica, é se ela tem instabilidade hemodinâmica. E no geral, quando eu penso em qualquer paciente, eu penso em hipotensão, dor pré-cordial, dispneia em repouso e alteração do nível de consciência. Muito importante essa alteração do nível de consciência, gente, como indicação de instabilidade hemodinâmica, tá? Eu vejo, às vezes, esse critério sendo deixado de lado no paciente porque a pressão tá boa. E na nossa gestante, a gente tem uma outra avaliação fundamental, é saber se o bebê está bem ou não. Então, sofrimento fetal é uma avaliação para instabilidade hemodinâmica, é um parâmetro que a gente deve avaliar, e a gente vai transfundir esse paciente com instabilidade de uma forma mais rápida e mais certeira do que aquele paciente sem instabilidade. Se eu definir que minha paciente não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, eu vou considerar os outros fatores. Primeiro fator, etiologia da anemia sempre. Depois, sinais e sintomas e os dados laboratoriais. Lembrando que hemoglobina menor do que 7 não é igual à transfusão. A gente adora ver um 6,9 de hemoglobina no hemograma e falar, vou transfundir. Mas isso não é real já há algum tempo, tá, gente? Então, a gente não vai se contentar em tratar o hemograma. A gente vai sempre investigar e tratar a causa da anemia. E lembrando na nossa gestante, hemoglobina menor do que 11 não está certo. Não é para esperar cair de 10, não é para esperar cair de 9. Menor do que 11, a gente vai investigar. E lembrando que a deficiência de ferro é a principal causa, mas não é a única. Não tem sangramento evidente, gente. Colham ferritina, índice de saturação de transferrina para começar a investigação, ok? E aí, lembrando que a investigação também tem um reticulócito aí para a gente ver a produção medular. Mas como a gente vai ter primeira causa, deficiência de ferro, se quiser já pode botar ferritina, índice de saturação junto. Dá para eu fazer reticulócito sempre? Dá. Mas eu vou estar encarecendo os exames e eu acho que o Dr. Edson vai me botar para fora, né? Então, a gente vai começar pelo VCM. Todo hemograma tem um VCM. Gente, não peçam numa paciente que tem anemia apenas hemoglobina hematócrito ou hemoglobina hematócrito plaqueta. Isso dificulta a forma até da gente entender o que está acontecendo, tá? Então, peçam um hemograma. O custo é basicamente o mesmo. A diferença é que no hemograma eu vou ter um olho no microscópio. O equipamento é o mesmo, o reagente é o mesmo. A diferença é que o hemograma vai demorar um pouquinho mais para sair, porque alguém vai olhar o microscópio, a lâmina no microscópio, se tiver algum alerta do equipamento. Às vezes a paciente não tem anemia, é o hemograma que passa direto para o sistema. Se tiver algum alerta do equipamento que faz o hemograma, do contador automatizado, aí sim aquele hemograma vai ser visto. E aí esse hemograma já vai sair para a gente com VCM. E aí, a partir do VCM, eu vou definir 3 categorias de anemia. A anemia microcítica, quando o VCM está abaixo de 80. A anemia macrocítica, quando o VCM está acima de 98 e 100. E a normocítica, quando está no intervalo entre 80 e 98.
Principal causa de anemia, deficiência de ferro. Deficiência de ferro leva a anemia microcítica, VCM baixo. Mas temos outras causas de anemia microcítica. Talassemia é uma causa não muito comum, mas de vez em quando a gente pega uma pessoa com traço talassêmico. E a anemia da inflamação, que é mais frequente no nosso dia a dia. Lembrando que a talassemia ela vai ter uma hemoglobina razoável, com VCM muito baixo e RDW baixo, normal. A anemia da inflamação, geralmente, eu vou ter mais anemia e menos alteração do VCM. Na deficiência do ferro, a hemoglobina e o VCM caem juntos. Então, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo só olhando esses dois parâmetros. Quando eu penso em anemia macrocítica, anemia normocítica, eu tenho que ter um reticulócito na mão, gente, certo? A microcítica eu posso até tentar conduzir sem um reticulócito, lembrando que todas as causas que são relacionadas à anemia microcítica, o reticulócito vai estar baixo. Mas a anemia normocítica e macrocítica, eu preciso do reticulócito, porque duas causas importantíssimas dessas anemias são hemólise e sangramento agudo. Então, se eu não tiver o reticulócito, eu não consigo saber o que está acontecendo com o meu paciente. Outras causas de anemia macrocítica são aquelas clássicas de deficiência de B12 e ácido fólico, hipotiroidismo, hepatopatia, álcool. E de anemia normocítica, a gente não pode esquecer a doença renal crônica e os quadros inflamatórios, independente se é infeccioso ou não, certo? Lembrando que a anemia normocítica e macrocítica, eu preciso ter um reticulócito para ajudar na condução. E esse é um princípio básico do Choosing Wisely da ABB. Acho que todo mundo já ouviu falar do Choosing Wisely, né? É uma campanha que a gente tem de várias organizações, de consensos que a gente pode ter para melhores condutas, né? O que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente. E o Choosing Wisely da ABB número 2, em relação à transfusão, que é a Associação Americana de Bancos de Sangue, é não transfunda hemácias para pacientes com deficiência de ferro sem instabilidade hemodinâmica, mesmo com níveis muito baixos de hemoglobina. E hoje o caso da Jordana, a Jordana falou assim, e aí, Denise, ela tá ótima. Eu falei, ela tá ótima, mas 3,5 de hemoglobina, eu acho que a gente não vai conseguir convencer muita gente não, de não transfundir. Se tivesse na MEAC, provavelmente a gente conseguiria segurar, porque a gente já tem uma experiência muito boa, acredito que todos os residentes e staffs da MEAC conseguem ver esses pacientes hoje com outro olhar. Mas um serviço de fora, ela falou, Denise, eu posso até não transfundir hoje, mas amanhã com certeza o colega vai transfundir. Então é complicado às vezes a gente conduzir porque as mudanças as condutas vão mudar no plantão. Mas esse é o princípio básico hoje de uso racional de concentrado de hemácia. Se for deficiência de ferro e não tiver instável, eu vou segurar essa transfusão e vou fazer o que a paciente precisa. Então, é deficiência de ferro, faça ferro, não dê sangue. E uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo atrás e que eu espero que os novos residentes nunca tenham ouvido, que eu vou introduzir hoje, né? Já ouviram? Quem transfunde um não transfunde nenhum? Se for transfundir, tem que ser 2? Então, seu paciente está precisando de transfusão de hemácia, os tempos mudaram. Então, faça de acordo com o que ele precisa. Na transfusão de hemácia, 1 é melhor do que 2. E esse é o preceito número 1 do Choosing Wisely da ABB. Não transfunda mais unidades de sangue do que absolutamente necessário. Certo? Então, muito cuidado em relação a isso. Lembrando que a gente tem uma forma de absorver ferro e de liberar ferro para os tecidos. Então, não é todo ferro que eu tomo que é absorvido e que vai para a medula óssea. Existe um regulador descoberto em 2002, 2003, que é um peptídeo chamado epsidina. Essa epsidina é produzida pelo fígado e ela está associada ao metabolismo do ferro. Ela funciona como uma porta, na verdade uma chave, uma tranca, para uma porta existente no epitélio intestinal chamado ferroportina. A ferroportina é um canal que, se aberto, ele permite a entrada do ferro que entrou no meu epitélio intestinal para a minha circulação. E a epsidina, que aumenta em situações de excesso de ferro ou de infecção e inflamação, está associado a
aumento dessa epsidina que vai lá trancar a ferroportina e aí eu não consigo mais deixar o ferro entrar. Esse complexo ferroportina-epsidina depois é internalizado e é degradado. E aquele ferro que entrou pela dieta fica no epitélio intestinal, que é descamado e ele não é absorvido. Então, quando eu tenho um quadro infeccioso ou de inflamação, ou quando minha paciente está repondo ferro, não adianta eu dar ferro oral, porque ela não vai absorver. Nesses casos, se eu precisar fazer por alguma razão, eu vou fazer o ferro endovenoso, certo? Lembrando que a epsidina também regula a ferroportina nos macrófagos, que vão estar guardando o ferro na forma de ferritina. Então, também não consigo mobilizar o ferro se a epsidina estiver alta. Quando que eu faço ferro? Na anemia ferropriva. Na anemia da inflamação crônica, se eu tiver uma necessidade de tratamento daquela anemia de uma forma mais intensa e mais rápida, e aí eu vou usar o ferro parenteral, ou quando eu tiver um paciente, por exemplo, com sangue raro, vai precisar ir para uma cirurgia, eu quero ter uma reserva do sangue da minha paciente para transfundir se ela precisar, e aí eu posso fazer ferro também para coletar o sangue dela para a hora da transfusão. E eu tenho esse alerta aqui que eu estou cada vez mais com vontade de tirar. Cuidado com reposição durante quadros infecciosos. A gente tem alguns estudos in vitro com alguns fungos e algumas bactérias, inclusive Staphylococcus aureus, mostrando que a adição do ferro na minha cultura vai aumentar a proliferação bacteriana, a proliferação do fungo. Mas isso não tem nenhuma evidência de repercussão clínica. Vários estudos sem o preparo para esse desfecho, não era um desfecho programado do estudo, então é um desfecho que acabou sendo observado ao longo desses trabalhos, principalmente em pacientes críticos, mostrou que não existe risco aumentado de infecção ou piora da infecção no paciente repondo ferro durante aquele quadro. E que quando eu faço reposição nesse paciente crítico, ele vai sair, quando ele sair do hospital, ele vai sair melhor do que o paciente que não recebeu a reposição. Geralmente, na MEAC, acaba me perguntando, eu falo, não, espera aí 24 horas de antibiótico, pelo menos para a gente começar o ferro. Mas na hora que a gente tiver essa conduta, a gente vai lembrar que a hemácia, na hora que eu transfundo, eu vou estar dando muito ferro livre. Então, não adianta eu poupar o ferro endovenoso para transfundir. Transfusão vai estar dando ferro livre, que eu vou estar evitando dar só pelo ferro endovenoso, além do risco que eu vou ter relacionado a todos os efeitos colaterais e ações transfusionais e imunomodulação. Transfusão acaba mexendo no nosso sistema imune e facilitando algumas complicações, inclusive com quadros infecciosos mais graves. O que a gente pode fazer para repor ferro? Sulfato ferroso, que é o nosso basal para as nossas gestantes, né, que recebem do SUS. Fumarato de ferro, gluconato de ferro. No final das contas, o que vai mudar um pouquinho aqui é a tolerância, tá, da paciente ao ferro. Lembrando que hoje o preconizado pela OMS para profilaxia de deficiência de ferro na gestação é ferro em dias alternados. Eu não sei se vocês costumam fazer isso. Eu sou uma paciente tigre. Se você me der alguma coisa para eu tomar em dias alternados, não tem perigo eu tomar esse negócio. Então, eu particularmente acabo fazendo todo dia, orientando fazer todo dia, porque eu vou esquecer e eu acho que muita gente acaba se esquecendo desse negócio de dias alternados. Mas isso é preconizado por conta da epsidina. Eu sei que se eu dou ferro oral, eu vou ter um aumento da epsidina que às vezes demora um pouco mais do que 24 horas, 48 horas para estar voltando ao basal baixo. Então, talvez esse esquema de dia sim, dia não, seja um esquema melhor para absorção com menos efeitos colaterais, tá? E quando eu tiver alguma urgência para repor o ferro, tanto por hemoglobinas muito baixas, quanto principalmente, que a gente vê mais frequentemente, hemoglobina baixa no terceiro trimestre, eu vou fazer endovenoso. Eu não quero esperar aquela mulher para entrar em trabalho de parto com 6 gramas de hemoglobina, nem com 8, nem com 9. Né? Então, eu vou fazer uma reposição mais agressiva. E essa reposição normalmente é feita com o tal do Noripurum, né, que é uma marca, que é o sacarato de hidróxido de ferro 3, que é o que a gente tem na MEAC.
Podemos também fazer reposição de ferro endovenoso de altas doses. Aqui no Brasil a gente tem disponível a carboximaltose férrica, que é o Ferrinject. Beleza, em relação à hemácia, não se assustem, porque a gente vai passar mais rápido os próximos componentes. Concentrado de plaquetas pode ser obtida por plasma rico em plaquetas, por buff coat ou por aférese. Hoje o Hemoce basicamente transfunde buff coat e aférese, que cada unidade significa uma dose de adulto. O buff coat é um pool de plaquetas de 4 a 6 doadores e a aférese é uma dose relacionada a um único doador. O que acontece com a gestante e a plaqueta? A trombocitopenia é plaqueta baixa. Quando que a gente chama de trombocitopenia? Quando a contagem estiver abaixo de 150 mil. Só que essa trombocitopenia só é clinicamente significativa quando estiver abaixo de 100 mil. E mesmo abaixo de 100 mil, sangramento espontâneo vai acontecer geralmente com plaquetas abaixo de 30 mil, principalmente quando essa plaqueta está abaixo de 10 mil. Temos várias causas de trombocitopenia, principalmente diminuição da produção, sequestro, aumento do consumo, aumento da distribuição e na gestante o principal mecanismo é a hemodiluição. Na gestante, além da hemodiluição, eu posso ter uma trombocitopenia por aumento do clearance. Trombocitopenia só perde da anemia como alteração hematológica, mas a gente encontra em até quase 12% das gestantes. A trombocitopenia geralmente é leve no final da gestação e quando abaixo de 100 mil é menos de 1% das vezes. A principal causa de trombocitopenia na gestação é o que a gente chama de trombocitopenia específica da gestação, certo? Ela vai acontecer em 70% a 80% das trombocitopenias vão ser essas trombocitopenias específicas da gestação. Dificilmente eu vou ter essa etiologia com plaquetas menores do que 50 mil. Hoje, a gente tem um cuidado maior de investigar quando a plaqueta cai. A gente tinha uma orientação na literatura de investigar quando abaixo de 80 mil. Hoje a gente tem um trabalho publicado na New England, se não me engano, de 2 anos, que orienta a investigação até mesmo quando a plaqueta cai abaixo de 100 mil, porque raramente é associada à trombocitopenia específica da gestação. Eu tive 67 mil plaquetas na minha primeira gestação, mas eu tinha um anticorpo anticardiolipina, né? Então eu fui investigada e eu fui monitorizada e eu consegui ter um incremento dessa plaqueta até por volta de 100 mil no momento do parto. Lembrando que a trombocitopenia na gestação pode ser específica da gestação, como a gente já citou a trombocitopenia gestacional, mas eu posso estar associada à trombocitopenia na pré-eclâmpsia, na HELP e no fígado gorduroso da gestação. Só que a gestante continua sendo gente, né? Então, eu vou ter causas de trombocitopenia não associadas à gestação. E uma das principais é a PTI. De vez em quando tem uma gestante na MEA, que a gente estava com uma delas na semana passada, com PTI, né? Que pode ser primária ou secundária, pode ser trombocitopenia induzida à droga, von Willebrand tipo 2B, que causa trombocitopenia, pode ter trombocitopenia associadas a doenças sistêmicas, e uma das mais frequentes é a síndrome PTT, lúpus, né? E anticorpos antifosfolípidos, que foi, por acaso, o meu caso na minha gestação. Eu posso ter deficiência nutricional, eu posso ter sequestro esplênico. Atendi no transplante hepático semana passada uma menina que foi descoberta na MEAC com cirrose. Então, às vezes acontece a gente descobrir na gestante um quadro clínico, né, de outras doenças. O que eu preciso fazer na paciente com trombocitopenia? Um hemograma com reticulócitos, ver a lâmina. Então, toda vez a gente tem que olhar para o hemograma e olhar o que descrevem para a gente na observação. Ver função hepática, ver TSH, dosar imunoglobulina, fazer o CUMBIS direto, porque pode estar associado PTI com anemia hemolítica autoimune, avaliar os anticorpos antifosfolípides, FAN, e algumas infecções, inclusive infecção por H. pylori, está associado com trombocitopenia imune, tá, gente? Quando que eu transfundo? Eu posso transfundir plaqueta de forma profilática, simplesmente pela contagem, ou quando o paciente está sangrando. Dificilmente um paciente com plaqueta acima de 50 mil vai sangrar. Se sangrar, eu tenho que pensar em outra causa, tá, gente?
A exceção é sangramento do sistema nervoso central, que eu vou transfundir para manter plaqueta acima de 100 mil. Nos demais casos, 50 mil está ok, certo? Nosso parto cesáreo vai entrar aqui na cirurgia. Eu tenho que ter um nível plaquetário acima de 50 mil. E aí vem um problema, vai ser anestesia geral. Porque eu não vou transfundir para fazer uma RAC, né? Porque não tem sentido isso. E aí a RAC demanda uma contagem de plaquetas geralmente acima de 80 mil. E aí se eu transfundir, não tiver incremento, minha paciente fizer um hematoma medular, ninguém vai se perdoar, né? Então, paciente trombocitopênico, eu não vou fazer bloqueio, eu vou fazer uma anestesia geral. Quando que eu transfundo profilaticamente? Na teoria, os trabalhos que a gente tem na literatura são quando o paciente tem algum problema na medula. Eu não estou produzindo de forma adequada a minha plaqueta, a plaqueta está abaixo de 10 mil, eu tenho indicação de transfundir. Certo? Então, plaquetas baixas sem sangramento, transfundo quando abaixo de 10 mil ou entre 10 e 20 mil no paciente com algum risco aumentado de sangramento ou aquele ambulatorial. Quando que eu não transfundo plaqueta? De vez em quando a gente pega uma PTT na MEAC, né? Uma púrpura trombocitopênica trombótica. Chega lá para a gente com 8 mil plaquetas, tem que botar um catéter para fazer plasmaférese. É catéter femoral sem transfusão de plaqueta. Por quê? Porque aumenta a mortalidade, tá, gente? Então, não se transfunde plaqueta em PTT porque aumenta a mortalidade. E eu posso fazer também, eu não posso fazer plaqueta também na trombocitopenia induzida por heparina, porque eu estou dando mais lenha para minha fogueira. E só vou fazer, por exemplo, se o paciente tiver um sangramento do sistema nervoso central ou um outro sangramento ameaçador à vida. Quando minha gestante precisa resolver a gestação, tá com HELP, tá com fígado gorduroso, eu vou transfundir para permitir o parto. E aí eu transfundo plasma, transfundo hemácia, transfundo plaqueta, lembrando que eu preciso de um valor acima de 50 mil para cesárea. Hoje tem uma recomendação que eu não sei, eu preciso até que vocês me contem no final da aula se ela está um pouco mais formal dentro da MEAC, de a paciente com risco aumentado de sangramento, de ter ácido tranexâmico na indução anestésica, né? E uma coisa muito importante que a gente viu também acontecer, que eu acabei acrescentando nessa aula, que o anti-inflamatório é contraindicado em pessoas com trombocitopenia. Por quê? Porque eu vou alterar a função plaquetária. Eu já não tenho uma contagem boa e altero a função plaquetária, aí eu aumento muito o risco de sangramento, tá certo? Então, o anti-inflamatório é contraindicado. Sobre o plasma, tem fatores de coagulação, ele vem para a gente congelado do hemócito, tem um volume entre 200 e 250 ml, tem uma validade muito longa de 12 meses. Lembrando que a hemácia são 42 dias, não contei da plaqueta, vou contar agora, são 5 dias só de validade. E o plasma, 12 meses. Quando é que eu transfundo o plasma? Se a paciente estiver sangrando ou antes de procedimentos, tá? Tá com TAP e ou TTPA alargado, não sei por quê, tenho que investigar. Não saio transfundindo sem saber o que tem. É um fígado gorduroso à gestação, eu consigo dizer, é um fígado gorduroso à gestação, por isso que está alargado, certo? Mas se eu não tenho causa definida, eu tenho que investigar. Tivemos há 1 ano e pouco atrás, eu não sei se vocês lembram, uma paciente que foi diagnosticada com doença de von Willebrand tipo 3 no pós-parto. Teve o parto, sangrou, reabordou. Sangrou de novo, reabordou. Sangrou de novo, reabordou. E quando a gente foi ver a von Willebrand tipo 3, com deficiência gravíssima de von Willebrand de fator 8. Temos que investigar, tá, gente? Então, vou repor se eu tiver deficiência de fatores de coagulação e não tiver hemoderivado. No caso dessa paciente, ela deveria desde o começo ter recebido o fator de von Willebrand com fator 8. Não recebeu porque acabou não tendo diagnóstico precoce, né? Ela veio de outro serviço depois da segunda reabordagem. Vou fazer na púrpura trombocitopênica trombótica, na CIVD, doença hepática, na paciente com transfusão maciça, lembrando o nosso protocolo de hemorragia grave, né? E quando eu tenho que fazer uma reversão imediata dos fatores de coagulação. Aqui eu vou parar um pouquinho só para falar com vocês uma coisa muito importante. Paciente está em uso de varfarina, certo? Está com INR alargado, está em uso de Marevan, está com INR alargado, não está sangrando. Primeira coisa, saber por que está anticoagulando.
Segunda coisa, lembrar que se eu fizer na veia a vitamina K 10 miligramas, ela vai ficar 1 mês internada para ajuste de anticoagulação. Então, vitamina K que a gente vai fazer num paciente sem sangramento ou que tem necessidade de voltar à anticoagulação precoce é via oral, um cheirinho, 1 miligrama, 2 miligramas e nunca 10 miligramas endovenoso, certo, gente? Precisei suspender a anticoagulação para fazer, por exemplo, uma cesárea de uma paciente que estava em uso de varfarina, eu sei que a gente quase não usa mais, né? Eu não sei se a gente está usando no segundo trimestre, mas precisei fazer, porque ela tem uma válvula metálica. E aí saiu, não fez o esquema correto do segmento da anticoagulação, teve algum problema aí no meio do caminho. Idealmente eu vou fazer complexo protrombínico. Essa é a indicação formal que a gente tem na literatura. Não tem complexo protrombínico, aí a gente passa para o plasma. Por quê? Primeiro que o plasma é muito volume, então tem um risco muito grande de sobrecarga circulatória. E segundo, porque a reversão pelo plasma é reversão errática. Eu não consigo ter certeza que aquilo que eu estou dando de plasma vai ser suficiente para eu reverter a varfarina, tá? Mas é uma das... é complexo protrombínico. Quando que eu não vou fazer plasma? Como expansor volêmico, no paciente sangrando sem coagulopatia, na hipoagnemia, na imunodeficiência e na profilaxia de hemorragia nos hepatopatas. O que é importante a gente lembrar? Que eu devo fazer 10 a 20 ml por quilo nos pacientes normovolêmicos. Se eu tenho em torno de 200 ml, 250 ml de volume num plasma, uma paciente de 60 quilos vai ter que receber 3 unidades de plasma para reverter, para resolver a coagulopatia dela. Não adianta eu fazer uma unidade, certo? A dose mínima de plasma é 10 ml por quilo. Então tem que fazer o cálculo ou vocês botam simplesmente o volume. 10 ml tem 60 quilos, coloca 600 ml. As técnicas que estão na agência vão arredondar os plasmas para chegar num volume parecido, tá? E em relação ao crio, ele é obtido a partir do plasma, tem a mesma validade, e para a gente o que é mais importante é que ele é rico em fibrinogênio, certo? Então, quando que eu vou indicar normalmente o crio precipitado? Na presença de sangramento ou antes de procedimentos, na gestante puérpera, se o fibrinogênio estiver menor do que 200. Vocês lembram que tem uma alteração fisiológica de aumento dos fatores protrombóticos na gestação? A quantidade de fibrinogênio na gestante no final da gestação é em torno de 400, 500 miligramas por decilitro. Se ela tiver com menos de 200, é uma paciente com altíssimo risco de evoluir mal, com sangramento grave, com aumento da mortalidade associada àquele sangramento, tá? Se for fora da obstetrícia, a gente vai ter valores diferentes, de 100, 150, mas na nossa obstetrícia, menor do que 200. E aí a gente tem uma dose grosseiramente, que deve ser feita 1 unidade a cada 7 quilos do crio precipitado. Dificilmente essa dose vai ser suficiente para resolver uma hipofibrinogênemia grave, ou quando eu tenho meu alvo alto, como por exemplo 200 miligramas por decilitro. Então, nessas pacientes estão sangrando, está com fibrinogênio muito baixo, eu preciso fazer o crio precipitado, a dose provavelmente vai ser muito maior do que 10 unidades. Prescrevam as 10 unidades, depois vocês sentem e fazem esse cálculozinho bem legal aqui, facinho, facinho, estão vendo, gente? Sofrido, né? A gente está fazendo um aplicativo que uma das coisas que está mais me deixando ansiosa pela existência dele é o cálculo do crio precipitado. Daqui a pouco, quando a gente tiver lançado esse aplicativo, vocês vão baixar para só botar o peso, hematócrito, e aí vai calcular tudo direitinho, qual fibrinogênio que eu quero, qual fibrinogênio que está atual, e ele vai dizer para a gente qual a dose de crio precipitado que a gente tem que dar. Tô ansiosa por isso, prometendo no começo de setembro a gente ter isso na mão. Certo, gente? Então, para terminar a aula, só umas dicas importantes na hora de prescrever a transfusão. Lembrando que a gente audita toda a transfusão que acontece na MEAC, a gente audita atualmente tanto o processo que existe dentro da unidade transfusional, quanto todo o processo que existe fora da unidade transfusional. E isso fez com que a gente melhorasse muito o nosso processo de segurança do paciente associado à transfusão.
Lembrando que toda transfusão começa com o médico prescrevendo de forma correta e completa a requisição de transfusão. A legislação da hemoterapia, ela não permite que a agência transfusional, a unidade transfusional, libere sangue sem uma requisição totalmente preenchida. Claro que no caso da hemorragia grave, que vocês podem sinalizar pelo rádio, por telefone, a gente vai liberar o que vocês precisarem, depois vocês fazem essa requisição de transfusão. Mas em transfusões não emergenciais, a requisição de transfusão tem que chegar e tem que chegar completa, tá, gente? A gente há mais ou menos 4 anos já tem uma transfusão, uma requisição sendo feita no Master. Isso facilitou muito a vida, porque diminuiu muito os erros na requisição de transfusão, e volta, e corrige, faz de novo. E é muito mais fácil fazer RT no Master hoje do que RT manual, mas a gente ainda recebe de alguns setores específicos mais RT manual do que RT no Master, entendendo que manual é muito mais difícil, meu povo. Ainda tem um negócio na legislação que coloca assim, que tem que ser com letra legível, olha que coisa. E aí a gente sofre um pouquinho com isso. A amostra geralmente é coletada pelas meninas da agência transfusional, mas às vezes o médico que coleta, principalmente o anestésio no centro cirúrgico, às vezes enfermeiro numa unidade fechada. Então, lembrando que a identificação da amostra também está escrito nessa portaria, que agora eu tenho que revisar esse slide, agora é uma portaria de 2017, que tem, na verdade, o mesmo conteúdo dessa de 2016, mas ela mudou o lugar dela, né? Eu preciso do nome completo sem abreviação, o prontuário, que a gente tem prontuário em todas as pacientes da MEAC, quem é responsável pela coleta e a data da coleta. Não tem um desses identificadores. Está rasurado, está incompleto, está abreviado, a gente descarta a amostra. Isso está na legislação. Eu não posso usar essa amostra para transfusão, tá? E, na verdade, as pessoas acham que a gente gosta de descartar amostras. Entendam que é sempre um sofrimento de todo mundo da unidade transfusional eu ter que descartar uma amostra por estar mal identificada. E aí eu vou prescrever hemácia. Paciente sem sangramento grave, gente. Entendam que isso é paciente sem sangramento grave, tá? Eu inicio com 15 gotas por minuto nos primeiros 15 minutos. Não teve reação, aumenta a infusão de acordo com as comorbidades. Paciente com alto risco de sobrecarga circulatória, quer dizer, aquele com insuficiência renal, cardíaca, idoso, eu vou fazer preferencialmente 1 ml por quilo por hora, lembrando que o meu concentrado de hemácia tem em torno de 250 ml, então tem que ter cuidado para ver se eu preciso até mesmo alicotar aquele concentrado de hemácia. Paciente muito magrinha, por exemplo, com 40 quilos, eu só posso fazer 160 ml, que é o prazo máximo de 4 horas de transfusão. Então, meu concentrado de 250 ml é muito volume para ela, tá? O tempo médio de infusão é de 2 horas, o tempo máximo de 4 horas, que a gente vai chegar perto de 4 horas nesses pacientes com risco muito grande de sobrecarga circulatória. Concentrado de plaquetas, geralmente 30 minutos, mas aqueles meus pacientes com risco de sobrecarga circulatória, eu posso fazer a transfusão em até 4 horas, tá? Não tem sentido eu fazer um concentrado de hemácia lento em 4 horas e pegar uma plaqueta que tem um volume, às vezes, maior do que o concentrado de hemácia, às vezes tem 350, e correr em meia hora. Meu paciente faz edema agudo de pulmão. Então, muito cuidado com isso, tá? O plasma, ele vai ser transfundido em até 4 horas, lembrando que geralmente a gente vai ter uma dose grande, né? Um volume grande, 10 ml por quilo, geralmente 3 a 4 unidades de plasma por paciente. Cuidado nos pacientes também com risco de sobrecarga circulatória. E o crio precipitado, a gente vai infundir rapidamente cada unidade, o volume médio de 30 a 40 ml, dá para a gente fazer rapidamente. Então, terminando, o último slide, nem falei tanto, passei 4 minutos só. Não existe gatilho transfusional, a gente vai avaliar o quadro clínico do paciente e geralmente estratégias restritivas são recomendadas. Mas para a gente lembrar daquela outra aula que a gente fez, na hemorragia pós-parto, reconhecimento precoce e tratamento agressivo são fundamentais. A gente vai usar aquele 1 hemácia para 1 plasma no paciente com sangramento grave e manutenção da instabilidade após 1 litro de cristalóides. Lembrando também da outra aula que o ácido tranexâmico diminui a mortalidade se feito em até 3 horas após o início do sangramento. Isso mudou, tá, gente? O trabalho, o Woman Trial, foi feito com 3 horas após o parto, mas a recomendação atual
é 3 horas após o início do sangramento. E lembrando que se eu puder não transfundir, melhor para minha paciente. Então, a melhor transfusão é a que não foi realizada. Muito obrigada. E sigam a EducaSangue, gente. Eu estou animada, postando às 4 horas da manhã as dicas no Facebook e no Instagram do EducaSangue, viu? Então, vamos seguir para valer o esforço e a madrugada. Muito obrigada. Parabéns, Denise. Como sempre, linda a sua aula. Obrigada, Trazenilda. E aí, meu povo, perguntas? Muitas perguntas. Deixa eu ver aqui. Aula maravilhosa, como sempre, né? A gente estava conversando no inbox com a doutora Shirley, dizendo que a gente assiste essa aula várias vezes, a gente sempre sai animada a economizar e prende muita atenção. Maravilhosa a aula. Tem umas perguntas no chat, eu acho que as pessoas vão começar a elogiar. Agora a gente pode perder, mas deixa eu voltar. Era assim, tinha de Soraya, qual o pacote transfusional de vocês diante de uma hemorragia maciça pós-parto? Pronto, eu vou. A gente tem um protocolo da MEAC, né, Sinara? É muito discutido, na verdade, que é um protocolo que ele vai estar também incluído no protocolo do Estado. É a recomendação que a gente tem mais atual, que a paciente que chega, a gente chegou a fazer 1.000 ml de cristalóide, tem um índice de choque acima de 0,9, ela vai receber, continua sangrando, continua com sangramento grave, ela vai receber um concentrado de hemácia, um concentrado de plaqueta, uma unidade de plasma, então uma hemácia e um plasma, até a parada do sangramento, até saírem os exames. Na hora que saírem os exames, a gente vai definir o que a gente vai repor, né? Então, plaqueta menor do que 100 mil eu peço, porque a unidade transfusional não tem plaqueta lá, e eu transfundo se tiver abaixo de 50 mil. Então, nosso gatilho é 50 mil, mas eu vou pedir para estar disponível quando está abaixo de 100 mil. Se meu TAP e ou TTPA tiver uma relação acima de 1,5, eu vou transfundir 15 ml por quilo de plasma, fazer uma dose de ataque. Minha hemoglobina alva é em torno de 7, é entre 7 e 9. Então, tá caindo a hemoglobina, vou transfundir hemácia para chegar a esse número. E o meu crio precipitado, eu vou transfundir para chegar ao fibrinogênio de 200. Normalmente, como eu falei, a gente começa com as 10 unidades, se o fibrinogênio estiver baixo, mas você vai prescrever as 10 unidades para a agência transfusional começar a descongelar o crio e você vai sentar para fazer o cálculo. Porque, de vez em quando, a gente se assusta com a dose do crio. Teve uma gestante, uma puérpera na MEAC, que a gente precisou fazer 24 unidades de crio por conta de uma dosagem baixa de fibrinogênio. E aí eu faço a reposição, continua com sangramento grave, eu continuo com 1 para 1, uma hemácia com plasma, até conseguir parar o sangramento. Lembrar muito importante do ácido anexâmico, né? Que a gente vai fazer 1 grama na hora que a gente percebe o sangramento, então até 3 horas após o parto. E aí eu vou refazer essa dose. Se eu não tiver controlado, eu refaço a dose de 1 grama se o sangramento não tiver controlado em meia hora, ou eu refaço essa dose de 1 grama se a paciente ressangrar em 24 horas. Essa é a dose do Woman Trial, que é muito importante que a gente conheça, tá, gente? E todas as drogas da obstetrícia aí, que eu não vou nem me atrever a falar, né? Então, isso aí é com vocês. Certinho? Tá, certinho. Tem outra pergunta, se a gestante tiver IgG reagente para CMV, precisamos usar o concentrado desleucocitado? Sim, certo? Porque a gente nunca vai ter certeza se esse vírus não vai passar. Não sabemos se esse anticorpo da nossa gestante vai ser adequado para neutralizar aquele vírus. Então, não custa nada a gente fazer o desleucocitado, certo, gente? Então, peçam para a gestante, mesmo com IgG reagente. Tá bom? Tem outra que está sendo feito e em qual situação o banco de sangue faz os testes viscoelástico? Pronto. A gente tem aqui no Ceará o ROTEM, né, a tromboelastografia, que é um exame bedside. Ele consegue, em 15 minutos, nos dar uma visão bem aprofundada do que está acontecendo na coagulação do paciente. Mas o ROTEM, ele atualmente está em Messejana, no HGF para o transplante hepático e no IJF usado no politrauma, tá, gente? É um teste muito eficaz, mas muito, muito caro.
Então, para vocês terem noção, para eu fazer uma avaliação básica da coagulação de um paciente e repetir essa avaliação depois do meu tratamento inicial, vai mais de R$1.000. E hoje a gente trabalha com TAP, TTPA e fibrinogênio de uma forma um pouco mais próxima do laboratório. Então, a gente fez um acordo com o laboratório, modificamos alguns processos, inclusive dentro do laboratório, para que a gente tenha esse resultado em menos de 1 hora. E isso tem funcionado até o momento que eu consegui enxergar. A gente vai fazer até um trabalho auditando isso, mas é um trabalho que a gente tem feito muito perto do laboratório para a gente ter esses exames cedo, né? Para a gente poder ver de forma adequada. Existem vários trabalhos na literatura já com Rotem na obstetrícia, no sangramento, na hemorragia pós-parto, mas isso a gente ainda não tem disponível. O Hemócio tem um planejamento de estar adquirindo por comodato o Rotem e estar disponibilizando para algumas unidades, inclusive, se a MEAC e o HU tiverem interesse, vão ter convênios firmados entre as instituições. E a intenção é ter, se realmente esse processo for para frente, um Rotem dentro do HU, que seria para o HU e para a MEAC, para a gente fazer os exames dos pacientes quando a gente precisasse. Certo? Se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser se manifestar. Se não, acho que no bate-papo não mais. Só deixar avisado que a próxima sessão vai ser domingo agora, vai ser com uma psiquiatria, que é o Dr. Igor Emanuel, que vai falar sobre distúrbios depressivos na gravidez. No mais, agradecer, Denise, pela aula e por sempre responder as nossas perguntas, os nossos aperreios. E é isso. Gente, é um prazer. Eu estou sempre à disposição. Opa, tem pergunta, Eba. Não, não é pergunta não, Denise. Sou eu, Denise. Eu queria tanto que tanta gente assistisse essa aula, porque a gente ainda flagra hoje. A gente é daquela época que ouvia que se tem necessidade de transfundir um, não tem necessidade de transfundir nenhum. E se tem necessidade de transfundir, que sejam 2 concentrados de massa. Mas também tinha aquele hábito na obstetrícia de prescrever plasma para depois fazer Lasix. A gente ainda vê isso, Denise. Não dá para acreditar. Né? Por isso que eu queria que muitos assistissem sua aula. Eu sempre fico aqui como no gargarejo, fã número 1. Obrigada por mais uma aula maravilhosa. Obrigada, Shirley. Tem uma última pergunta, talvez. Puérpera com história de bariátrica e hemoglobina de 5. Assintomática. Mantém sem transfundir? Com certeza. Cirurgia bariátrica está associada tanto a deficiência de ferro quanto de B12. Né? Então, essa puérpera eu faria uma dosagem para ver o que está faltando, se é o ferro, se é B12, se são as duas coisas. E depois a gente faria a reposição, tá, gente? Na dúvida, não quer esperar, colhe os exames e começa a reposição. Não tem problema você fazer uma ampola de ferro se a paciente não tiver ferropenia. Do mesmo jeito que não tem problema você fazer o citoneurin se ela não tiver deficiência de B12. Então, colhe os exames, comece a repor e depois a gente... Pronto, não tomou nenhuma vitamina na gestação. E lembrar que o estoque de ferro ele é um estoque mais fácil de ser perdido. O estoque de vitamina B12 é um estoque muito longo, né? Eu não sei se vocês lembram que o estoque de B12 ele permanece 5 anos. Então, geralmente, a gente vai ver deficiência de B12 nesses casos quando a gente tem uma bariátrica por um período, né, uma data mais longe da atual. O ferro, às vezes, acontece mais cedo, principalmente por conta da gestação do sangramento uterino, né? E cefaleia em uma paciente com anemia aguda por sangramento transvaginal controlado, hemoglobina de 7. Gente, lembrar que a cefaleia não vai ser só da anemia, né? Então, muitas dessas gestantes fizeram, por exemplo, uma RAC, então tem a cefaleia pós-punção, né? Que é um evento relativamente frequente, 5 a 10% das pessoas vão ter, principalmente as mulheres jovens. Então, às vezes, a gente pode confundir algumas sintomatologias e achar que é um sintoma de anemia. Eu não faria por cefaleia, certo? Deixaria a gestante quietinha, tentaria investigar se aquela cefaleia ela tem característica de cefaleia pós-punção, né? Está associada a náusea, tontura, ela melhora completamente quando a pessoa está deitada, que são sinais que tá associados a outra coisa, não a anemia. E mesmo assim, deixa quietinha no leito, faz o ferro, eu não transfundiria de jeito nenhum, nem queria receber esse sangue, meu povo. Certo?
11 anos de cirurgia tem tempo suficiente aí da bariátrica para fazer uma deficiência de vitamina B12 com gosto. Então, provavelmente, deficiência dos dois, viu? Tá. Mais alguma pergunta, gente? Alexia. Sobre reposição com ferro endovenoso, paciente que realizou reposição durante a internação e recebe alta com hemoglobina de 8, por exemplo. Continua reposição oral ou não irá absorver? Paciente não gestante. Na verdade, assim, o ferro oral vai ser absorvido na hora que eu paro de fazer o ferro endovenoso, né? Ela tem uma programação cirúrgica, ela tem alguma razão para repor endovenoso, quer dizer, ela está sangrando, por exemplo. Então, o ferro endovenoso a gente vai fazer se eu tiver uma urgência para repor, se tiver intolerância ao ferro via oral, ou se a minha quantidade de perda de sangue, normalmente, é maior do que minha capacidade de repor via oral. Eu não teria problema de fazer via oral nessa paciente de forma alguma, entendendo que ela vai demorar um pouquinho mais para recuperar do que o ferro endovenoso e que eu vou fazer, no mínimo, 3 meses de reposição. Porque eu tenho um tempo para resolver a anemia e eu tenho que fazer depois a reposição do estoque. Então, não adianta fazer uma reposição de 2 meses, tá com 12 gramas de hemoglobina, mas ela não tem estoque nenhum. Na primeira menstruação, ela já fica anêmica de novo, né? Então, só a gente precisa indagar essas coisas antes dessa definição do que eu vou fazer com essa paciente. Tem outra. Existe necessidade... Desculpa, Sinara. Não! É que às vezes pode ser ruim de você ficar lendo aí, mas existe necessidade de repor ácido fólico conjuntamente com o ferro para anemias graves em reposição, já que o estoque é mais rapidamente esgotado? Normalmente não, certo? A gente acaba fazendo ácido fólico em algumas situações mais críticas, né? Nesse caso de anemia aguda. Então, por exemplo, a testemunho de Jeová com anemia aguda, que eu não tenho a transfusão como opção, a gente trata tudo. Faz B12, faz ácido fólico, faz ferro, mas geralmente não há necessidade, a não ser que realmente exista uma deficiência junto. E lembrar que o ácido fólico ele vai ser muito bem empregado se eu tiver hemólise, né? Então, na anemia hemolítica, eu vou ter que estar fazendo, porque eu estou precisando muito desse ácido fólico para estar produzindo minhas hemácias, meu eritroblasto depois. Mais alguém, é a última chance. Ó. Luísa, eu conheço sobre mudança de velocidade de recuperação, certo? Eu não costumo ver na literatura nenhum trabalho que associa ácido fólico junto com ferro para o tratamento da anemia ferropriva, tá? Mas se a paciente tiver uma razão de ter deficiência de folato, por exemplo, de vez em quando a gente recebe paciente, né, usuário de drogas na MEAC, né? É uma paciente que provavelmente não tem uma ingesta adequada de folato. Essa paciente com certeza mereceria um folato, tá? Um ácido fólico na reposição. Mas geralmente não teria problema. A gente pode manter sem um ácido fólico, só com ferro, se a gente tiver relativa certeza que é ferropenia. Certo? Mas é isso. Dor em uma, dor em duas, né? Acho que é isso, Denise. Muitíssimo obrigada mais uma vez. A todos uma ótima semana. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Qualquer coisa estou à disposição, viu? Mais uma vez, parabéns e obrigado, Denise. Obrigada, Denise. Tchau, tchau, gente. Tchau.